três já. Vai dar sete? Não, a gente não é diabético, não. Eu gosto da diabetes. Cuscuz. E aí, Magalhães? E aí, pessoal? Como é que você tá? Você quer que te chame de quê? Hein? Você quer que te chame de quê? Quer que te chame de quê? Não, meu nome? Osternes. Sim, não tem apelido não? Tem não, cara. Osternes. O-S-T-E-R-N-E-S. Osternes. Nome bonito, rapaz. Origem portuguesa. O cara tá te reclamando. Contra a regra. Rapaz, ele tá chamando a atenção da gente na frente dos convidados. Alô, amigos! É igual aquele do... Alô, amigos! Boa noite. O patrocinador aí. Bem, estamos mais uma vez aqui no Café do Galiza para o papo no Café do Galiza. Isso é um encontro descontraído que a gente tem quase todas as tardes aqui no do Seu João. Como é na loja do Seu João? No Café do Shopping, né? Café do Senado. Café do Senado, é. E esse café aqui se divide em várias etapas. E aqui, mais tarde, depois de 7 horas, é a vez do Seu João, né? Recebeu o negócio da Lindinha. A Lindinha dá pra ele um... Estamos com o Diego Vidal e o Wallace Kenar tá dizendo, Deudete, rapaz, tu tem que avisar os outros amigos onde tu tá filmando. Ah, onde é que eu tô filmando? Nossa, nem eu sei como é que eu vou avisar, rapaz, que eu tô filmando. Tô filmando aqui no Bar do Galiza, no restaurante do Galiza. Mas nós vamos falar hoje sobre o quê? Ontem nós falamos sobre o Albertão. Ontem o doutor Cid deu um verdadeiro show de engenharia sobre a construção do Albertão, todos os detalhes, falou sobre o Alberto Silva. E nós vamos falar hoje também sobre futebol. Ontem estava aqui o Ronaldo, Zé Ronaldo de Oliveira, cadê ele? Aí, hoje estamos com o Magalhães, estamos com o Osternes, estamos com o Buim. E o Buim foi convocado especialmente para falar, ó, chegando aqui o cafezinho aqui, rapaz. O Buim chegando aqui para dizer que vamos falar sobre futebol. Porque, meus amigos, como diz o Borges, futebol é coisa séria. Meu querido Buim, você, o Severino Filho, é filho do homem que me casou com a mãe do Mauro. É, o doutor Severino, lá em Batalha. É isso mesmo. Foi verdade. Então, meu caro Severino Filho, vamos falar sobre futebol? É bom, né? Mesmo bom. Porque é coisa séria, né? É, já dizia o nosso amigo Bogé, que está nos assistindo, um abraço para ele. Futebol é coisa séria. Aliás, toda coisa devia ser encarada com seriedade, né? É. E em tudo que é sério, tem que haver também o humor, o bom senso e a alegria, né? Inclusive, né? Inclusive, devia tudo ser conhece o inclusive? Inclusive, é. Abraço pro inclusive também. Abraço para Diogo Vidal aí. Manda um abraço para mim, Diogo Vidal. Tá, um abraço para você. Olha o Cid aí. O Cid ontem deu um maior show de história aqui sobre o Albertão. O Cid conhece tudo do Albertão. Bom, e futebol piauiense? Como é que está hoje? Olha, Garrincha, o futebol do Piauí, eu acho que as equipes estão se preparando já em arremate final para iniciar a temporada de 2017. Eu acredito que a disputa local ela vai ser muito mais atrativa do que no ano passado. É evidente que confrontos a nível regional e nacional, nós ainda vivemos a coisa de um certo ceticismo devido às equipes terem se modificado, devido o River, por exemplo, fazer praticamente um novo time, Altos também. Então, nós não temos ainda uma noção exata do que vai ser River e Altos na Copa do Nordeste, por exemplo. Mas eu acredito que nós devemos ter esperança de que é possível conquistar grandes resultados. Até porque estão chegando jogadores de nível, né, de grandes clubes do Norte e Nordeste. Eu acho que isso vai sim dar um novo elan ao futebol do Piauí nesta temporada de 2017. Bom, e uma coisa que eu vejo que Osternes e Magalhães, que não está contribuindo muito para que o futebol piauiense tenha firmeza, é essa inconstância de jogadores. Porque o River fez um time no ano passado, hoje faz outro time. Então você não passa a ter ídolos, você não passa a dizer... Falta o ídolo.
Aí essa troca de jogadores aí faz com que você não diga, vou torcer pelo Tassu, vou torcer pelo Vilmar, pelo Gereba, porque ele não sabe se esses jogadores estão lá domingo. São outros atletas, outro nome. Isso contribui muito. O Flamengo, por exemplo, o time é todo com outro. O Piauí outro. Eu acho, Garrincha, que a falta de ídolos, ela é um problema que você precisa rever. Eu acho que o futebol que é uma paixão popular, ele não pode viver divorciado de um grande ídolo. O clube não pode deixar de ter um grande ídolo, né? Você vê que o Fluminense do Rio, para citar um exemplo a nível nacional, tinha o Fred como um grande ídolo durante vários anos. Durante 3, 4, 5 anos, o Fred estava lá no Fluminense como um dos grandes ídolos do futebol carioca e do Fluminense. Então eu acho que o Amarildo foi um grande ídolo recente da história do River, né? Eu acho que o grande ídolo ajuda a trazer o torcedor para dentro do estádio. Nós precisamos desses grandes ídolos. O Flamengo resgatou aquele que foi seu grande ídolo lá no final dos anos 90, início da década de 2000, que é o Eduardo. E eu acho que ele vai ajudar a torcida do Flamengo a ter motivação para ir ao estádio. Esse grande ídolo, esse assunto que você está colocando, eu acho que ele é necessário. Não apenas no futebol, também em todos os segmentos. Na própria política, é interessante você ter um ídolo. Na música, né? No meio artístico, no cinema, eu acho que em todo segmento, o grande ídolo, ele ajuda você a participar de forma mais efetiva daquele processo, daquele segmento em que ele está incluso. Em casa tem que ter a ídola, que é a mulher, né? A mulher tem a ídola, se não tiver, não vale. É verdade, cara. Cauângelo, tristeza do nosso futebol não investir na prata de casa. O Cauângelo está dizendo, o Cauângelo você conhece o Cauângelo, né? Sim, sim. Também o Carnaval. Isso. Ele está dizendo que a tristeza do nosso futebol é não investir na prata de casa. Agora, qual o trabalho? A prata de casa você tem que ter um investimento, começar com as escolas, não é? Mas tem que ter, Garrincha, não existe... Começa pelo seguinte, o futebol do Piauí, os clubes do nosso futebol não são clubes ricos. Não existem administrações com grande quantidade de dinheiro para ser movimentado, né? Já foram, a galera disse uma coisa certa. Então o que acontece? Nós temos que ter a base, a prata da casa. Para quê? Para que você possa revelar talentos e as contratações serem apenas um complemento. Né? Ser um acessório para completar aquele principal, aquele plantel principal. O reforço. Então você vê, por exemplo, que o River foi campeão piauiense, tricampeão piauiense, você conta nos dedos de uma mão só os jogadores que o River tinha dentro do plantel que eram utilizados regularmente no time e que eram prata de casa. Era o Juan, atacante, quem mais? Filho do Cima. O Lucas Bacelar, quer dizer... Quando deveria ser o contrário. Aliás, você não conta 3. Exatamente. Então, por isso que eu acho que essa observação do desprezo até à prata da casa é uma observação muito lúcida. No caso do Flamengo, que é outra segunda grande torcida, diz até que é a primeira. Quem é o Flamengo que você pode lembrar do time do ano passado? Walter Maranhão, que morreu, que era o treinador. Quem mais? Garrincha, infelizmente... o ano passado também o Flamengo trabalhou de forma equivocada, porque o Flamengo já teve uma grande base. E tem... Rapaz, Teresina tem muito menino bom em Teresina, muito jogador bom, muito garoto, muito talento, entendeu? É evidente que eu acho que há uma redução, porque no momento em que você reduz os campos para a prática do futebol, isso é natural. Hoje em dia você encontra em toda esquina um campo de futebol society, mas não encontra de futebol de campo. Né? Futebol society. Mas eu acho que mesmo assim você tem muitos talentos. Agora, é preciso que sejam observados esses jogadores, esses garotos, e que dê a oportunidade de forma gradativa. Você não pode jogar ali na fogueira e queimar. Assim é um artista também. Exatamente. Bom, eu faço umas caminhadas ali pela Raul Lopes, eu caminho pela Raul Lopes e vejo 2 campos completamente sem ninguém, abandonados. Postélio. Eu acho que, em primeiro lugar, falta incentivo do empresariado, falta incentivo dos clubes, entendeu? E se você não criar, como ele fez o comentário, foi muito sábio no momento que ele fez o comentário, falta o futebol de base. Para haver o futebol de base, tem que haver o incentivo do empresariado piauiense. Para haver
o incentivo do empresariado piauiense, tem que haver credibilidade na administração do clube. É que você não vê a credibilidade. Então, na diretoria, aí pronto, aí fica. Magalhães, tu que é acostumado a trazer gente famosa pra cá, que trouxe até o Garrincha várias vezes, o Garrincha, não foi? Sim, o Garrincha. Hoje o Garrincha aparece em Você em Sonho, não é? Como é para trazer gente? Como é pro futebol? Não, para ratificar e confirmar o que o Buim estava falando, nós não tivemos aqui essa sequência. Quando você fala a contratação do Mané Garrincha, que passou 1 ano por mim contratado, quando você teve que me pagar para poder receber uma entrevista, pagaria, e isso não aconteceu no momento. Então eu tenho... Você não quis pagar, senhor Claudinho. Realmente, mas eu tinha um contrato com oficial. E nessa época, quando ele falou em ídolo, eu me tornei vascaíno por causa do Ademir. E numa reunião que estava o Ademir, o Newton Santos e mais uns 4 nomes famosos, foi onde eu estava assinando o contrato com o Mané Garrincha. Então, a gente conversando, eu dizendo que era vascaíno, que tinha tido como ídolo o Ademir, aí a turma começou a gozar. Por quê? Porque o Ademir era uma cria, ou tinha uma paixão pelo Fluminense, coisa que o Brasil inteiro, não sei se engoliu isso ou não. Então, o que falta aqui do futebol é isso. Aqui é exatamente o que o Oster falou muito bem quando ele disse a parte empresarial. Então, tudo e qualquer coisa que você envolva dinheiro tem que ter uma raiz. Teresina tinha clubes de futebol a partir do Alto Esporte, porque até a sede tinha. E eu lidava com todos eles. Eu fiz promoções em todos esses clubes aqui, chegando a trazer Roberto Carlos para fazer um contrato com o River, onde o River ganhou dinheiro e contratou alguns jogadores nessa época. Então, é uma coisa chamada empresa. Agora, a credibilidade é o que ele disse. É fundamental. Lamentavelmente, eu vou citar aqui somente o nome, porque é ligado a mim, não vou falar em outros mais. Mas quando eu nunca fui flamenguista. Já o Leal era vascaíno e flamenguista, mas você ia na sede do Flamengo local, a partir do INPS do jogador, era pago. Então, era uma coisa organizada. Então, seriedade. foi um trabalho que muitas pessoas ainda não bateu palma para o Leal Júnior. Mas o Leal foi uma das pessoas que fez. O doutor Jesus Tágera foi outro. E muitas outras pessoas... O José também. O Zé, exatamente, esse pessoal. Então, essa credibilidade que o Oster falou, ela é necessária no futebol. Hoje, nós estamos aqui como time de futebol e outros estados como clubes de futebol. Eu cheguei a fazer parceria com o Sisoca, até quando começamos a negociar futebol internacional, que foi o Transval. Que trouxemos aqui. Então, havia um fundo, tinha aquele não sei o que correr lá de São Luís, que é medida enrolada, nós tínhamos que receber tudo adiantado. Foi deputado depois. Era uma pessoa que ele gostava de dizer tudo isso, o que eu estou dizendo aqui. Então, precisa isso realmente, que até os intermunicipais, você passa a não bater palma para a cidade, porque no próximo jogo, no próximo ano já é um outro time, é o que está acontecendo aqui. Aqui, quanto tiverem, trazendo jogador aqui de periferia, que eu digo, de cidades aqui, como Crato, não sei o quê, não há aquela atratividade que você fique torcendo. O garoto começa a vestir a camisa do River. Ninguém lembra de professor Antilhão como diretor, ninguém lembra nada disso. Esquece tudo. Precisa ter um departamento de Magalhães tem razão e eu já estou com o braço cansado de botar o microfone no rumo dele. Eu sou direito, eu estou com o braço esquerdo. Mas, Severino Filho, o Magalhães está falando aí a opinião do povo, do torcedor. Porque ele era um empresário, trazia torcedor. É uma opinião importantíssima do torcedor, que é a peça mais importante do futebol, é o torcedor. Mesmo porque o Magalhães, ele trabalha com gente, trazendo gente para levar gente. E quem precisa mais de gente que o futebol? É verdade, Garrincha, e para você ver a questão do ídolo, o clube tira proveito, inclusive na venda de camisas, né? Se você, eu vou você descansar um pouco só.
Se você for imaginar o número de camisas dos jogadores do Flamengo, o tanto de camisa que o Flamengo vendeu, as camisas do Guerreiro, camisa do Sheik, né? No Corinthians também, os grandes jogadores, Renato Augusto, quando estava no Corinthians. Então, os grandes ídolos ajudam a vender inúmeras camisas dos clubes. Aí você chega para o futebol do Piauí, o River, por exemplo, qual é o grande ídolo para o torcedor comprar a camisa dele? Então, quer dizer, nós tivemos grandes ídolos. Agora, outra coisa, o trabalho de marketing precisa ser feito dentro também desse processo. Babado, tem que ser o babado. Como diz o Mariano, tem que fazer o babado. Porque se não fizer o babado, como é que... Olha a menina bonita lá. Olha, o Zé Rubens diz, grande repórter. Obrigado, Zé Rubens, rapaz. Zé Rubens gente boa, né? Irmão do goleiro do menino? Do Rosemiro. Rosemiro, mão furada. Zé Rubens, Rosemiro. Osterno Magalhães. Boinho, nós temos mais aqui. E tem mais aqui o Diego Vidal. Garrincha manda um abraço pra mim. Um abraço, Diego Vidal. Dina Magalhães, rapaz. Grande abraço. Tudo de bom. Feliz 2017 pra você e a família. Cabelo de fogo. É a mulher do Luizão. Luizão é botafoguense. Galiza, o Galizão. Um abraço pra ele. O café me molhou aqui todinho, Galiza, aqui eu tô todo molhado, ia com essa calça para sair hoje, não posso mais. Mas, ô Buim, hoje eu estou muito preocupado com a falta de presença do público nos jogos de futebol. Você atribui isso para quê? O torcedor vai ao futebol. Garrincha, hoje nós temos inúmeras opções de lazer, a começar aqui pelo Teresina Shopping. Então, você tem que escolher para onde você vai. Quando o futebol é bom, seu time está ganhando, está disputando competições a nível nacional, tem um grande ídolo no estádio, o torcedor vai. Agora, quando isso não existe lá dentro do estádio, o torcedor não vai, isso é muito simples. Agora, quando você tinha uma única opção de lazer, ou duas, como na década de 60, aquilo já era um vício do torcedor ir para o estádio. Depois de ter ido para a Coroa do Parnaíba, você falou um depois ia para o cinema. Acho que é o ídolo. O ídolo. Quem são os nossos ídolos hoje? Tem que haver. O jogador joga hoje aqui, vai embora para Caxias, vai embora para Manaus, vai embora. Aí acabou. Parabenizar a diretoria do Altos, que conservou no seu plantel o artilheiro Manuel, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aliás, a primeira vez que um atleta de um clube piauiense é artilheiro de um campeonato brasileiro de futebol promovido pela CBF. É o Manuel. O Manuel foi artilheiro do campeonato e foi mantido no plantel de Altos. Então é um ídolo do futebol piauiense. Apesar do nome de português, né, Manuel? E esse ídolo precisa ser também, precisa ser motivado. A imprensa também precisa dar uma chacoalhada neste nome, Manuel, neste ídolo, porque a imprensa também ajuda a formar esses ídolos. Agora, né? Porque a imprensa ela forma a opinião pública. Buim, cá para nós, onde e como é que se mantém um plantel caro como o de Altos? Se não tem arrecadação, o campo de lá não funciona, eu queria saber o mistério. Você está perguntando para a pessoa errada. Mas, Garrincha, deve ter arrecadação de algum lugar. Não tem ninguém lá que não esteja recebendo, né? Exatamente. E é um salário bom. É o pessoal de nível de Nordeste que paga bem. Eu acho que, na realidade, todos os clubes têm alguma receita. Como eu não trabalho em nenhum deles, fica difícil eu dizer aqui de onde é a receita do Piauí, do River, do Flamengo, né? Se são doações. Bom, que não deixa de ser receita também, doações. Mas o certo é que todos eles têm, porque todos os clubes têm lá pelo menos 20 jogadores ali que sustentam família e que estão dependendo daquele salário no final do mês. E eu acho que todos eles têm receita. Gostaria que todos eles tivessem uma grande receita para que nós pudéssemos ter grandes times. E falando em receita, qual é a receita do River e do Flamengo? Você sabe? Para quê? Para pagamento dos atletas, as contratações. Ganhar dinheiro. Garrincha, River e Flamengo, olha, o River tem a Time Mania, a primeira importante receita do River. A Time Mania. Né? Já é uma grande receita. O River também tem um trabalho de marketing muito bom feito pelo Edmar, né? Onde existem vários parceiros e ele sabe fazer esse tipo de trabalho, né? E eu acho que no Flamengo, o nome do Eduardo, o trabalho, a credibilidade que o Eduardo tem, a credibilidade que ele tem, né? E também
o trabalho do Thiago Vasconcelos, eu acho que isso vai ser importante para que o Flamengo adquira alguma receita. Ninguém está trazendo as pessoas para trabalhar sem ter uma perspectiva de pagamento. Aí seria uma irresponsabilidade. Mesmo porque eles têm famílias, né? Eles têm tudo. Exatamente. Tudo. E o Piauí? Rui, você conhece Também deve ter alguma receita, né? O Magalhães. Magalhães, quer te perguntar o quê? Eu quero perguntar se ele conhece algum estádio em 3 em 1. Estádio 3-1. Estádio que tem o quê? Basquete, voleibol? Que dê receita? Não. Não entendi, Magalhães. Sinceramente, eu não É o entendi. seguinte, Pergunte e responda. Piracuruca tem um estádio de futebol, hipódromo para corrida de cavalo, porque lá é muito ligado a Parnaíba e Sobral, tem isso, e tem o parque de vaquejada. Isso foi uma construção quando meu pai era prefeito, tudo no mesmo local, com os mesmos portões. Bom, é 3-1 muito bom, O Magalhães, há uma coisa, Osterne e Garrincha aqui. O Garrincha lá. Olha, tem uma coisa que... O Garrincha que morreu, né? Não é o que tá vivo, não. Garrincha. Olha, existe um detalhe importante, é que as administrações dos estádios, em qualquer município que for, elas deveriam ter um trabalho de arrecadação ali dentro do estádio, com lojas, entendeu? Com, enfim, atividades que possam trazer receita para a sobrevivência daquela instituição, daquele estádio. Por exemplo, o Albertão está ali. Qual é a receita que o Albertão tem? Com um espaço tão grande que ele tem, né? O Lindolfo Monteiro tem alguma receita ali, por exemplo, só tem da rodoviária, mas vai alguma coisa para o estádio? Tem o bar do Popó, mas ele paga só 3 mil por mês. Você foi testemunha que eu dava 2 shows por mês no Albertão, que era pago religiosamente, que era uma fonte de receita que não atrapalhava a parte esportiva. Então funcionava de uma maneira, havia uma receita que era muito bem administrada também na época do Leal, era o Mariano, o Ronaldo, eram pessoas que dirigiam aquilo lá. Eu tinha 2 shows exclusivos. Aliás, disseram que era muito sabido ele. Por isso que ele não entrou no futebol. O Magalhães. Olha, fiz o curso da CBD. O Magalhães falou no estádio Albertão, e agora eu vou aproveitar, já que falou no Albertão, eu vou aproveitar para tocar num assunto que, de uma certa forma, incomoda a um historiador. Como eu gosto de história, então me incomoda. Essa propaganda que se faz, alguns escrevem, outros falam, terceiros que não conhecem a história também preconizam, de que o estádio Albertão foi construído em 90 dias. Quando você lê isso, ouvir alguém falar, não acredite, porque é uma agressão à história. O Albertão, a pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental foi em março de 72. No dia seguinte, as obras começaram. E o estádio foi inaugurado em agosto de 73. Portanto, 1 ano e 6 meses para a construção do estádio Albertão. Não foi 90 dias. Né? Eu, inclusive, conversei agora essa semana com o Cid e nós estávamos discutindo exatamente isso. 90 dias é impossível. O Albertão começou a construção em março de 72 e foi inaugurado em 73, agora 71, 1 ano e 6 meses. Este assunto é realmente propício e nós temos agora o homem que fez um dos construtores que eu Cid. Eu chamei ele ali para ele confirmar esse negócio. E um detalhe, eu inclusive conversava com ele isso. E o detalhe é que o doutor Alberto, o próprio doutor Alberto, que Deus o tenha, ele dizia que construiu o estádio em 90 dias, mas o político faz o marketing mesmo. Isso é política, é o marketing. Mas o estádio foi construído efetivamente e a informação correta, 1 ano e 6 meses. A pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental em março de 72. No dia seguinte, os homens já estavam trabalhando no Albertão e a inauguração foi em agosto de 73. Galiza, chama o Cid ali para ele ver esse negócio aqui. Cid! Ei, Cid! Vem, ele vem. Por que ele não vem? Vem cá, moço. Tá, porque o que eu estou dizendo aqui, estou dizendo aqui a história do Albertão. E ninguém melhor do que o Cid Dias para dizer essa dúvida. A dúvida aqui, professor, é o seguinte. O doutor Alberto disse que foi... Não, eu vou até falar... Ô, Cid, é só aquele detalhe, Cid, que eu tava conversando, inclusive, nesse dia... Eu cobra e mostra o pau. Ô, Cid, é só eu estava aqui falando sobre o Albertão, e eu disse que me incomoda quando eu vejo as pessoas escreverem ou afirmarem que o Albertão foi feito em 90 dias. Né? Então, eu digo, o Albertão foi feito
o lançamento da pedra fundamental em março de 72 e a inauguração em agosto de 73, quer dizer, foi 1 ano e 6 meses. Agora você é uma pessoa que que estava ali dentro da obra e pode confirmar mais do que eu, que conheço a coisa apenas a nível de história. Não, essas datas estão corretas. É impossível fazer uma construção daquela. Para você ter ideia, lá nós temos 640 tubulões. Tubulão é uma fundação profunda, com 6 metros de profundidade. Lá ela abre uma base, 6 metros, 1 metro de diâmetro, desce 6 metros de profundidade. Só para construir 600 tubulões desses, imagine 3 meses. Não tem nem sentido. Depois de levantar esses pilares, em cima dele é que foi levantado as fundações, em cima dele foi levantado os pilares e aqueles pórticos. E o concreto, vou dar um detalhe. O concreto é o seguinte, você faz uma forma de concreto e só pode se formar depois de 28 dias. O concreto vai endurecendo, quando chega a 28 dias, ele adquire a resistência máxima. Eu só posso tirar esse condicionamento se eu tiver, imagine cada peça daquela com um prazo desse. Então não tem nem sentido falar. Eu até já admitia quando o doutor Alberto falava, porque o político tem que fazer o marketing dele mesmo. Só o marketing, né? Mas depois da estrutura pronta, nós gastamos 3 meses para preparar o estádio para... Porque a obra começa com a terraplanagem logo, né, Cid? Começamos primeiro com a topografia. Topografia. Eu até falei já aqui no programa do Garrincha. Eu tinha um vereador aqui antigo, o Joel Loureiro. Doutor Murilo, ele já não era mais vereador, já estava até cego. Doutor Murilo, me arranje um serviço. Ele disse, você vai contratar você para destocar e desmatar e destocar a área do Albertão, que vamos passar a topografia. Então começa primeiro pela topografia, depois vem o projeto, depois, quando era um vale, encaixamos o ginásio dentro daquele vale. Uma parte de cá ficou em pilotismo e a outra parte lá ficou em cima do terreno natural. Foi muito econômico porque nós não tivemos, não escavamos nada, pegamos já uma depressão do terreno e jogamos ali dentro. Porque a observação principal durante o projeto era o seguinte, que o local da escolha do Albertão não fosse tão longe do centro, nós já tínhamos a Avenida Miguel Rosa, e também ficasse no sentido norte-sul, para o sol não encadear o goleiro, porque tem esse detalhe também, essa posição do sol. E ali nós encontramos aquele local ideal. Mas a obra, a gente começar e terminar, menos de 6 meses, que estiver falando isso, está falando, não está falando. Valeu, Cid. Reforçou o que nós estávamos afirmando aqui, Garrincha, né? O Felipe Galiza, a história de Teresina é muito boa. O Felipe Galiza dizendo aqui, um abraço para Felipe Galiza, que está ligadão. Só você ligar no seu computador, você ligar lá, TV Garrincha, e pronto, nós estamos aparecendo aqui, eu, Buim. E pode até perguntar, você pode interagir, perguntar. Buim, eu conheço aqui, faço pergunta. Você foi atleta de futebol profissional? Você está perguntando para quem? Para você. Ah, para mim? É. Ah, sim. Porque o Garrincha, o famoso eu conheci. Quer dizer, se você jogou também. Rapaz, aliás, eu fico admirado que você perdeu a memória. Perdeu a memória, porque ele era o menino que me dava água quando eu entrava em campo, era ele. Então, jogador do Rio Negro, aliás. Eu perguntei só para mexer com você. Ó, gente, o Garrincha é um dos personagens que estará presente no próximo livro que eu estou escrevendo, Memória do Futebol Piauiense, onde estamos contando a história do Rio Negro, do Botafogo de Teresina. Não, a história dos clubes são esses dois. E estamos contando também com detalhes a biografia de Cima, Toinho, Tuíca e Mota. Trazemos também um resgate da participação do Tiradentes no Campeonato Brasileiro de 75, né? Campeonato Piauiense da década de 60, quando o River foi penta e hexacampeão, que foi 62 e 63, né? E ainda um dicionário com nomes de vários jogadores do futebol piauiense que foram campeões. E o Garrincha estará presente neste livro como um dos atletas do Rio Negro. Só não vou dizer aqui, Garrincha, deixar para a expectativa quando o livro for lançado, é quantos gols você marcou com a camisa do Rio Negro, viu? Nem eu sei, nem eu me lembro. Eu sei que eu fui expulso uma vez. Qual é a pergunta? Pergunta para o Buim. Ô Buim, por que não se fala em ídolos, principalmente a imprensa, como o Chavante, como Fortaleza, lá de Floriano, que ficou cego, Aquela divulgação, né? Então,
nós precisaremos, Vilmar, por exemplo, nós precisaríamos conhecer, para que o pessoal conheça também o que passou disso, né? O Boi que chegou a jogar no Madureira. Ninguém sabe disso aqui em Teresina. Verdade, são os grandes ídolos que o tempo vai passando, esquecendo, né? Respondendo ao Magalhães, nós temos essa preocupação. Tanto que no primeiro volume do nosso livro, contamos a história do Gringo e do Aloísio. No segundo volume, a do próprio Vilmar e a do Batista. E neste vamos contar a história de Cima, Toinho, Mota e Tuíca. E vários ídolos estarão em desfile nesta coletânea. Lembrando que nós temos também um espaço, que é o que a gente chama de Dicionário dos Campeões, com um pequeno perfil desses atletas, onde inclusive o nome do Chavante está no próximo livro, que foi campeão pelo River. Exatamente. Mas quer dizer, ele é Chavante porque ele era índio? Era? Era índio? Não, o Chavante não era goleiro, não. O goleiro era o Caxambu. Caxambu foi do meu tempo, já chega aqui e já encontrei. Porque naquela época o River contava com a política e conseguia emprego para os jogadores, que não eram profissionais do time. Exatamente, naquele tempo. O Cid quer dar uma palavrinha aqui. Diga, Cid. Uma curiosidade de jornalista novo, os Foca. Pedro Alcântara, sim, e o Walter Arraes. Sim. Walter Arraes, menino novo lá na área ele fazia a reportagem lá dentro do campo. Gol, ele entrava dentro do campo para entrevistar o goleiro lá de cima. A Fagep informa. Hoje ele lembra comigo, mas Cid, eu não podia entrar, toda vida você me perseguia. Não deixava ele entrar lá para fazer. Pois é, ele entrava dentro do campo, queria entrar dentro do campo e entrevistar a emoção do repórter de pista. Ele de repórter de pista, menino novo, ainda entusiasmado. E o Pedro Alcântara, interessante. Na pedra fundamental, o doutor Alberto está aqui com o padre de pedreiro, lançando a pedra. Na mesma posição, tem uma fotografia, vou até pegar ali, o Pedro Tamanco com a mesma posição fazendo Você vê como era. Os meninos novos. Tudo entusiasmado, os dois. Você sabe que Pedro Alcântara, tem esse apelido Pedro Tamanco, foi com o lançamento do tamanco para os jovens, e ele foi no rádio que primeiro começou a usar tamanco. E usava o tamanco de salto alto ainda. Pois era, um garoto novo. Boinho, você nunca usou tamanco, não? Usei tamanco, eu era adolescente, usava tamanco. E todo mundo usava tamanco naquele tempo, né? E eu usei tamanco e usei anel de tucum. E a bichinha, como era o nome da bolsinha? Bolsinha, tinha bolsinha também. Não usava bolsinha, não. Você não rodou bolsinha, não? Não tinha bolsa, Ortélio? Tinha uma bolsa. Tinha uma capanga. Capanga eu usei. Usou capanga. Capanga eu usei. Mas a pergunta que o Garrincha fez ao Bill, ela foi muito facciosa, entendeu? Não, a bolsinha é porque não era o nome de capanga, né? Mas... Uma parte cômica aqui já para a gente estralegar um pouquinho. Não sei se você deve lembrar que quando houve o primeiro curso de árbitro aqui, que foi eu, Bola 7, era o Davi, que era da Comara, que era o engenheiro forte. Era você está lembrando o nome dele, que era lá de Belém. Então nós estávamos o trio de árbitro, eu, Davi e Braz. E num jogo lá no Lindolfo Monteiro, houve um gol. Aí eu marquei o gol, como bandeirinha, confirmei o gol, e o Davi então confirmou o gol. Aliás, não confirmou o gol, seguinte, remendou a rede, e a bola furou a rede, e não confirmou o gol. Isso foi um dos casos. Tudo bem. Chico Silva mandando abraço para você, Magalhães. Chico Silva, viu? Você lembra do Raimundo Soldado? O Chico Silva do Raimundo Soldado, né? Olha essa brincadeira. Aliás, o Chico Silva e Raimundo Soldado é uma história séria, viu? Magalhães, um abraço de pessoa de bem. O que é que tu tem com o Raimundo Soldado, velho? Agora fica danado com o Raimundo Soldado. Olha, não, eu não falei nisso, hein? Não, eu não falei nada, viu, Chico? Isso é brincadeira dele. Mas o Careca Engraçado é uma música famosa. É uma música famosa e o Chico é famoso também. Qual é? Cuidado, gente, Careca Engraçado, contrata conjunto e não paga. O Chico é um abração pro Chico. O Chico é uma figura, inclusive o Chico está no meu livro, Cearense em Teresina, que ele é cearense. Não quer nem que diga, não, mas ele é cearense. Buim, mas nós estamos aqui. O que tem o Botafogo? O Indo. Sim, o Garrincha, eu falei da história do Rio Negro, que você é um dos personagens que está no livro, e sobre o Botafogo, né, eu vou só dar uma informação. Botafogo piauiense. O piauiense. Eu vou dar uma informação aqui
de primeira até, porque é uma pesquisa que a gente fez, o jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. Nessa história do Botafogo, nós vamos colocar aqueles que mais vestiram a camisa do Botafogo, os que marcaram mais gols pelo Botafogo, mas eu vou soltar logo aqui de primeira. Quem mais vestiu a camisa do Botafogo? Você faz ideia? Botafogo de Teresina? Não faço ideia. O baixinho goleiro Gonzaga, que disputou 119 jogos com a camisa do Botafogo. Foi quem mais vestiu a camisa do Botafogo de Teresina. Agora o Tenente Zé Vieira, a Botafogo do Tenente Zé Vieira. do Tenente Zé Vieira. Agora os maiores artilheiros vou deixar para quando o livro for lançado mesmo. Viu? Botafogo. Aliás, o Botafogo, o Juraci Vieira, que era o locutor esportivo, né? Saudosa memória. Saudosa memória. Fez parte do Botafogo. O Diderot, inclusive, foi um dos grandes artilheiros do Botafogo, Diderot. Magalhães, estão andando, vai mandar um abraço para o pessoal de bem. Qual é o Magalhães? É o do outro? É aquele Magalhães? Qual é o Magalhães? Só que é medo do Botafogo. É Botafogo, campeão desde 1910. Um detalhe, Garrincha, e um detalhe, não, o Fluminense vai ficar para outro livro, né? Neste nós vamos contar a história do Botafogo, e do Rio Negro, ambos de Teresina. E o detalhe do Botafogo também é que nas décadas de 30 e 40, o Botafogo tanto jogava com a camisa alvinegra semelhante à do Botafogo do Rio, como jogava também com uma camisa nas cores do Grêmio, preto, branco e azul. Ele tinha esses dois uniformes. Na década de 50 é que o Botafogo adotou, em definitivo, o uniforme alvinegro. Com a estrela solitária? Com a estrela igual a do Botafogo do Rio. Inclusive nós temos fotos com o Botafogo, com a equipe exatamente igual a do Botafogo do Rio de Janeiro. Diderot foi o grande craque do Botafogo? Diderot? Foi um dos grandes craques. O Botafogo teve Mário, teve Dunga, teve Honorato, teve o Diderot, teve... O Honorato terminou sua carreira no Ceará, em Fortaleza. Teve Benigno, o Motorzinho. Motorzinho. Teve o Benigno, teve o Valdec. O Valdec foi artilheiro do Campeonato Piauiense pelo Botafogo, o Valdec. Né? O Valdec foi artilheiro do Campeonato pelo Botafogo. Panzilão jogou no Botafogo, foi um grande artilheiro também, né? Enfim, o Botafogo teve muitos bons jogadores e era um time que incomodava os grandes. Né? A última boa formação do Botafogo foi a de 1977, quando chegou a decidir um turno contra o Flamengo. E olha aqui, o Cid nos traz agora uma foto. Olha, Mauro, posiciona essa foto aí histórica sobre a vida do Albertão, rapaz. Você também precisa falar do Bibiu. Bibiu? Vamos falar, são vários... O Bibiu fazia uma ata, ele descrevia a ata e quando você ia assinar estava uma outra coisa. O Bibiu do Autosport? O pai do Paulinho. O Bibiu certamente que vai ser... vamos tocar bastante no nome do Bibiu, tanto quando contarmos a história do Autosport, quanto também do Piauí. Com um detalhe, temos uma foto do Autosport, da fundação do Autosport, com o Bibiu no gol. Mas essa foto vai ficar guardada para quando escrevermos a história do Autosport. A história do Autosport, tá certo. Aí, Mauro Borges, nós vamos encerrando aqui o nosso trabalho, o nosso bate-papo, nossa conversa no bar no restaurante do Galiza. Restaurante? Não, rapaz, aqui é o café. No café do Galiza. Esse aqui é uma dedicação toda especial do Galiza pra gente, sabe? Isso aqui a gente nem paga, olha isso aqui. Isso é uma felicidade. E vamos esperando. Professor Galiza, vem cá, professor Galiza. Professor Galiza é um paraibano, vem cá. É um paraibano, vem cá, rodei aqui. É um paraibano que está aqui, já se teresinou já. E vem cá, eu vou dizer que você vai até acabar com essa... Senta aqui, Galiza. Eu ouvi dizer que você não está nem gostando dessa conversa aqui perto do seu botiquinho aqui, é verdade? Nada, Garrincha. Aqui é um prazer muito grande, principalmente um repórter como você, uma pessoa de grande prestígio no Piauí. Nós sentimos muito satisfeitos e queremos que você continue com esse papo tão agradável, que discutir essas coisas do Piauí, e sempre esteve aqui... Que time você é em Teresina? Eu sou riverino. Riverino, aí, rapaz. Lá na Paraíba você é... Campinense, na Paraíba e vascaíno. E vascaíno. Tem boa qualidade. Boa qualidade. Duplamente. Duplamente. Só faltou ser o denista.
Mas disse que é porque ele é ribeirinho, porque o seu João também é. Não, eu acho que o João é flamenguista, né? Seu João é flamenguista, é? Seu João tinha uma grande simpatia pelo Fluminense do Belchó e chegou a ser presidente de honra do Fluminense, do saudoso Belchó Barros. Inclusive, todo dia, de 5 para 6 horas, o Belchó ia lá para João Cabral conversar com ele. E o seu João perguntava, Belchó, qual as novidades? Aí o Belchó disse, seu João. Belchó, quando foi o jogo, ele disse, rapaz, o jogo, nós chegamos lá, os jogadores desapareceram, uns foram beber para aqui, para lá. Belchó, quando foi o placar? Sim, aí começou o jogo dos ladrão, safado. Belchó, quando foi o jogo? Não, nós perdemos de 5-0, mas ele não queria dizer o placar. Belchó, quando foi o jogo, foi 5-0, seu João. Mas eu não levo mais aquele jogador, não sei o quê. Bom, vamos encerrando por aqui. Agradecendo. Quem? Na garupa da bicicleta, o Pierre. O Pierre Cabeção, meus amigos? Eu vou contar uma historinha. Quando eu estive buscando apoio para o lançamento do livro Piauí 100 anos de futebol, em 2005, esse livro eu fiz questão de colocar uma homenagem no início do livro para o Belchó Barros, para várias pessoas ligadas ao esporte, inclusive a saudosa Regina, sua esposa. E quando eu fui me conversar com o seu João Claudino sobre esse projeto, você acredita, a primeira coisa que ele me perguntou, o seu livro traz alguma coisa do Belchó Barros? E eu disse para ele, seu João, eu trago aqui uma homenagem ao Belchó, aqui, logo no começo do livro. Quer dizer, o seu João realmente gostava do ex-presidente do Fluminense, era um grande amigo do seu João Claudino, o saudoso Belchó Barros, que era o presidente, dono, roupeiro, enfim, era tudo ali no Fluminense. Exatamente. Vamos encerrando por aqui, esse é o nosso trabalho, a gente vai ficar aqui de quando? Um abraço para Luciano Lima, quem mais? Esse Mário é o Mário dos abraços, é só me dizer, um abraço para fulano, um abraço para quem. Tá igual o Antônio Trindade, tá igual o Antônio Trindade aqui, abraço como o diabo. E quando é a nossa próxima apresentação? Terça-feira estaremos novamente no Café do Galiza, levando para vocês notícias do futebol piauiense. Um abraço, um beijo, um queijo. Tchau. Outros assuntos. E outras fofocas, porque aqui se fala de tudo. Vamos falar de música. De música, falar de música, né? Falar de política, de música. Raimundo Soldado. Então vamos trazer o Chico Silva aqui.